Agora eu quero voltar a falar com o André Anelli para entender um pouco mais esse pacote da democracia, que é como foi chamado pelo ministro Flávio Dino e também pelo presidente Lula. A gente fala de penas aqui no Brasil e quando a gente menciona isso, a pena máxima que nós temos aqui hoje para um crime, por exemplo, hediondo, o André Anelli, é de 30 anos de prisão. A gente está falando de penas que podem chegar a 40 anos quando houver atentados, segundo a proposta, contra autoridades como o presidente da República, o vice-presidente. Eu queria entender um pouco mais o que esse pacote traz e por que ele está pregando esse aumento nas penas. Pois é, Evandro, além de anunciar uma série de medidas voltadas à segurança pública, o presidente Lula apresentou 2 projetos de lei como parte desse chamado pelo governo pacote da democracia. Um dos projetos de lei aumenta as penas por crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. A pena passa a ser de 6 a 12 anos, mais punição correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, do presidente do Senado, da Câmara, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, tudo isso com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. A punição pode ser ampliada de 20 a 40 anos para crimes que atentem contra a vida dessas autoridades, novamente com a finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. De acordo com o Ministério da Justiça, essa medida foi lançada justamente tendo como base os atos do dia 8 de janeiro, que aconteceram não só aqui no Palácio do Planalto, mas também no Congresso Nacional e no prédio do Supremo Tribunal Federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Vamos voltar com a Dora e com o Koba agora. Dora, hoje num debate que eu conduzi aqui na Jovem Pan, houve uma concordância entre os 3 comentaristas que estavam comigo ali de uma crítica em relação a esse projeto que aumenta as penas, e um deles mencionou que é como se a vida dessas autoridades valesse mais do que a vida de qualquer habitante brasileiro, de qualquer cidadão brasileiro, justamente porque coloca uma pena muito maior do que temos até hoje para qualquer tipo de crime. Como é que você analisa isso justamente uma semana depois daquela agressão que o ministro Alexandre de Moraes disse ter sofrido lá em Roma, na Itália, por um casal brasileiro que agora está sendo investigado, inclusive? Olha, eu acho que isso, quer dizer, o 8 de janeiro alimentou isso, mas é claro que o que aconteceu lá em Roma também teve a sua participação. Sim. Agora, eu estava falando que os decretos vão ter reação, vão provocar reação no Congresso. Gente, esse aqui, então, vai ter reação e meia, não sei nem se não atrapalha a votação do arcabouço fiscal que tem que voltar para a Câmara. Esse assunto aqui, Arthur Lira não vai ajudar o presidente Lula, porque, primeiro que eu não entendi nada, até onde eu sei, até onde eu me lembro, há uma lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, aprovada em 2021, exatamente, que contempla punições a casos de atentados contra a democracia, contra o Estado de Direito. Então, me pareceu uma coisa toda improvisada, colocada ali para marcar uma posição e que, olha, não vai andar no Congresso. Do jeito que está, não vai andar no Congresso. O governo vai se dar muito por satisfeito se isso não atrapalhar as outras votações de interesse do governo. Olha, Koba, eu queria falar com você também sobre essa possibilidade de se ampliar a pena, porque hoje, quando a gente fala de ato violento contra o Estado Democrático de Direito, a gente está falando de uma pena que pode variar de 4 a 8 anos de prisão. Agora, se essa proposta passar, a gente está falando de um aumento de pena que pode variar de 20 a 40 anos de prisão. Então, são as duas questões. Tem o atentado contra a autoridade e o atentado contra o Estado Democrático de Direito. Esse pacote da democracia engloba ambos e aumentando as penas em ambos os casos. Como é que você analisa isso? Eu analiso essa proposta, são 2 projetos nesse pacote contra atos antidemocráticos, né? E a leitura que eu faço é de que a vida das autoridades, segundo esse pacote, estaria valendo mais até mesmo do que o próprio Estado Democrático. Porque se a gente pegar as penas inclusas no nosso Código Penal,
crimes que estão respondendo àqueles dos atos do dia 8 de janeiro, são penas muito menores do que, por exemplo, a proposta de quem atente contra uma das autoridades da República, seja o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o PGR, o ministro da Suprema Corte, o presidente da República. Ou seja, a vida da autoridade vale mais do que a própria democracia. Não é só que a vida das autoridades vale mais do que a vida do cidadão comum. Hoje, um homicídio simples é de 6 a 10 anos, salvo engano, e um atentado contra a vida de uma autoridade seria de 20 a 40, ou seja, praticamente vale 4 cidadãos a vida de um presidente. Mais do que isso, se a gente pegar pena de estupro de vulnerável, se nós pegarmos pena de feminicídio, do homem que mata a sua mulher simplesmente pelo fato de ser mulher, são penas infinitamente menores do que essas penas que protegem não o Estado democrático, mas as autoridades do Estado democrático. Eu acho que isso vai ter muita dificuldade de passar no Congresso, até porque coloca a vida e a pessoa do presidente da Câmara valendo mais até mesmo do que os seus pares, os outros parlamentares, os outros deputados. Do presidente do Senado valendo mais do que dos outros senadores também. Então, assim, é um projeto que, no meu ponto de vista, em vez de dar o mesmo direito a todas as pessoas, diferencia, é discriminatório, dá uma supervida para algumas autoridades. Esse projeto contempla presidente da República, vice-presidente, os presidentes do Congresso, então Câmara e Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Já já a gente conversa mais então. Dora e Koba, obrigado por esse bate-papo inicial.